Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos finalizar o livro de Esther. Uau, chegou ao fim, hoje é o último dia de Esther. Vamos lá, vamos começar? O último capítulo ele é bem pequeno. Vamos lá. Esther, capítulo 10. A grandeza de Mardoqueu. O rei Xerxes impôs um tributo a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e poder e relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Pronto, ele é muito pequeno, mas ele tem tesouros encobertos e riquezas escondidas que a gente pode comentar aqui nessa manhã. Mardoqueu, ele trabalhou pelo bem-estar de todos. Quando Deus te der autoridade, o que você vai fazer? Sabe, existem pessoas que Deus não permite que saia do raso. Existem pessoas que Deus não permite que saia do superficial, porque se eles saírem, essa pessoa vai abandonar as boas obras. O Senhor, ele tem tesouros encobertos e riquezas escondidas para todo mundo. Mas e se Deus te tirar desse lugar e entregar para você o desejo do seu coração? O que você vai fazer? Eu tenho falado com vocês sobre idolatria e vocês viram para mim e falaram assim, meu Deus, de novo. Porque esse assunto é muito sério, é muito pesado. Se Deus entregar para você o desejo exato do seu coração, o que você vai fazer? Você vai idolatrar esse desejo? Você vai colocar você no centro? Eu quero falar uma coisa muito séria para vocês. Eu quero voltar na história e eu quero lembrar do dia em que Moisés estava conversando com Deus. Ele estava no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos do Senhor. Aquele dia, o que o povo fez? Vocês lembram o que o povo fez? Eles pegaram e simplesmente abandonaram as boas obras. Quando eles estavam saindo do Egito, Deus virou para eles e falou assim, olha, pode saquear o povo do Egito. Então, o povo do Egito deu para eles ouro. Então, deram joias preciosas, ouro. Então, eles estavam carregados de ouro para poder atravessar o deserto. Chegou lá nesse deserto, eles atravessaram e eles chegaram ali no Monte Sinai, perto do Monte Sinai. Só que Moisés, ele estava demorando muito tempo para poder descer do Monte Sinai. Você sabe o que o povo fez? Vocês lembram o que o povo fez? Eles chamaram Arão e pediram para Arão fazer um ídolo. Naquele ídolo era um bezerro, porque eles faziam oferta ao Senhor de bezerro de ouro. Então, bezerros na verdade. Então eles pegaram todo o ouro e fizeram um bezerro. Eu quero perguntar para vocês, vocês acham que quem fez esse bezerro? Quem falou para o povo fazer esse bezerro? Foi o demônio? Não. Foram eles mesmos. Eles simplesmente abandonaram a fé. Eles simplesmente desistiram de esperar, sabe? Às vezes, a promessa que o Senhor tem para mim e para você, às vezes, tudo que o Senhor tem para nos dar vai demorar um tempo, muito grande. E a gente não tem a paciência de esperar Deus agir. A gente quer as coisas a um clique de distância. Nós queremos o nosso tempo, a gente quer do nosso jeito. É muito fácil, às vezes, a gente ver as circunstâncias que a gente vive e ver que as circunstâncias não combinam com a promessa de Deus na nossa vida. E o que a gente faz? A gente quer agir do nosso jeito. Ali naquele dia, quando eles fizeram o bezerro de ouro para adorar aquela imagem, não tinha inimigo falando, faça. É quando o povo se coloca no meio.
é quando o povo, eles colocam aquela base de idolatria a eles mesmos. Não, então peraí. Moisés não desceu. Ele é nosso líder. A gente quer adorar alguma coisa. Faz um bezerro de ouro pra gente adorar. Então eles pegaram o que Deus tinha dado para ele de presente e entregou num altar para ser queimado na mão do inimigo. Olha só, quantas vezes Deus já te deu um presente e você entregou como oferta na mão de Satanás. Existe uma hora que pode ser que eu e você entreguemos aquilo que Deus deu pra gente na mão do nosso inimigo. Para que o Senhor nos deu seja queimado como oferta ao maligno. Você sabe o que Moisés fez? Queimou aquele ouro. Eles perderam o ouro. Eles perderam as riquezas. Eles perderam a riqueza que Deus deu para ele quando eles saíram do Egito. Foi isso que aconteceu. Todas as vezes que você se colocar como Deus da sua própria história, todas as vezes que você colocar você no centro da sua vida, todas as vezes em que você pegar as suas circunstâncias e colocar como prioridade, você sabe o que vai acontecer? Deus vai queimar o que você oferendou no altar e você vai perder aquilo. Eu vejo que pessoas perdem presentes que o Senhor deu, porque elas se colocam no lugar de Deus. Existe 2 tipos de tribulação, eu falei com vocês ontem. Uma tribulação que ela leva a gente até o altar do Senhor, porque ela produz em nós perseverança, e você precisa identificar se a tribulação que você está passando, ela está te produzindo perseverança ou existe uma outra tribulação. Essa outra tribulação, ela acontece porque eu e você destinamos, uma adoração específica ao maligno no nosso coração. Juliana, como é essa adoração ao maligno? É quando você se coloca no centro, quando você adora as suas coisas, quando, inclusive, deuses estranhos são colocados no altar. Eles produziram uma adoração ao maligno com o próprio desejo do coração deles. Arão, ele tinha o poder para falar não, mas eu acho que ele também queria. Eu acho. É um achismo meu. Eu acho que ele pensou assim, por que ele não chegou e falou assim, gente, Moisés está ali, calma, tenham paciência. Não. Ele também estava sem paciência. Sabe o que Moisés estava fazendo? Ele estava recebendo do Senhor. Quando a gente está recebendo do Senhor, existe um processo. Moisés estava vivendo o processo de Deus. Ele passou 40 dias ali sem comer, sabia? Ouvindo de Deus, com toda a paciência do mundo, como seriam os 10 mandamentos para a humanidade. E as pessoas desistiram. E as pessoas colocaram elas mesmas no centro. Você não pode, eu não posso me colocar no centro da minha vida. O que você está vivendo? A sua circunstância de hoje. O que é mais importante? As coisas do Senhor ou você mesma? Porque se você coloca a si mesmo na frente daquilo que Deus te prometeu, ou daquilo que Deus falou, ou daquilo que a palavra te resguarda, não vai funcionar. Você sabe? Todos os dias eu vejo alguém desistir daquilo que Deus deu. Todos os dias. Você sabia que quando você desiste daquilo que Deus te deu, tem pessoas que recebem presentes de Deus. Tem pessoas que vivem coisas com a bênção de Deus. Tem pessoas que estão em histórias por causa de Deus. Quando você desiste daquilo que Deus te deu, você está idolatrando a você mesmo, só porque está difícil o processo. É muito pesada essa palavra, eu sei. Porque tem hora que a gente fala, não vou suportar.
Mas a gente tem que ficar com o quê? Com a palavra. E o que Jesus fala? Que não virá nenhuma tribulação em que a gente não possa suportar. Porque quando as suas circunstâncias... Mas peraí, tem tribulações que são insuportáveis. São insuportáveis as circunstâncias, não a sua adoração. Porque quando a sua vida, quando as suas circunstâncias estiverem insuportáveis, você precisa sair do centro das suas circunstâncias. Quantas vezes você já se rendeu no altar do Senhor? Quantas madrugadas você já buscou o Senhor? Quantos jejuns você fez? Quanta entrega no altar? Quanto coração quebrantado? Quanto choro sincero na presença de Deus? Quanto você reconhece o sangue regenerador de Cristo? A Bíblia diz que a oferta de Abel, o sangue de Abel, grita até hoje na terra. A Bíblia diz isso. Aquele sangue de um assassinato de um inocente. Imagina o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o que nos dá a vitória. Se o sangue de Jesus é o que nos dá a vitória, como? Me explica. Como você e eu não recorremos a Ele? Eu lembro que quando eu era criança pré-adolescente, as pessoas, elas contavam com o sangue de Jesus. Parecia que as pessoas eram mais espirituais. Me parecia que as pessoas tinham mais, poder no Espírito Santo. Que tudo, elas clamavam o sangue de Jesus. Hoje em dia, sangue de Jesus. Não é brincadeira. O sangue de Jesus é o que te garante a vitória. Entre o que você vive e entre a promessa do Senhor, com o que você vai ficar. Eu e você precisamos realinhar a nossa história. Olha, a Bíblia ela nos garante a vida eterna. Deus ele só espera 2 coisas de mim, de você: obediência e santidade. Mais nada. O problema é que a gente quer fazer do nosso jeito, da forma que a gente se apresenta. O problema é que a gente quer fazer sobre o que a gente conhece. O problema é que a gente não quer nem ler Bíblia. O problema é que, sabe por que a gente desiste daquilo que Deus deu pra gente? Porque às vezes é difícil. Porque às vezes é insustentável. Mas eu fico lembrando de José. E se José tivesse desistido do que Deus falou? Gente, Deus deu um sonho para José. Ele tinha um sonho para se guiar. Ele não tinha pastor, ele não tinha pastora, ele não tinha diácono, não tinha irmã do coque. Não tinha. Não tinha nada disso. E você sabe o que José fez? José foi até o fim. José tinha um único sonho. Quando o diabo quiser destruir a sua vida, ele vai entrar nos teus sonhos. Quando o inimigo da tua alma quiser que você pare, ele vai te fazer desistir de sonhar. Se você está desistindo de sonhar por aquilo que Deus deu, é porque o inimigo está começando a atacar suas emoções. Não duvide. O diabo ele fala em primeira pessoa dentro do seu coração, só para te fazer desistir daquilo que Deus te deu. O inimigo da sua alma, ele sabe como às vezes a gente está frágil. A luta entre o céu e o inferno não é nada mais do que uma guerra de argumentos. Essa guerra, ela é de argumentos. Eu e você, nós precisamos entender essa realidade do reino de Deus. Entre a realidade e a promessa, o que você está ficando? O seu comportamento, ele tem agradado o Senhor? Deus, ele não gosta de covarde, porque os covardes não herdarão o reino dos céus. Deus não gosta dos omissos. Deus, ele se afasta daquele que está cheio de si. A gente vê a história de Mardoqueu e a gente vê que ele foi colocado ali, e quando ele foi colocado ali no lugar de Amã, ele foi colocado para servir e todos os povos o amavam. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, quando
Existe um governo justo, as pessoas amam, mas quando morre um rei injusto, as pessoas glorificam. Olha que coisa desagradável. Imagina você estar ali exercendo uma autoridade, você morre e as pessoas... morreu, graças a Deus. Nossa, espero que agora venha um reino justo. Quando for no dia do seu enterro, as pessoas sentirão saudades ou alegria. Eu vejo que tem enterro que as pessoas choram porque pessoas choram. Só isso. Eu vejo que tem enterro que as pessoas ficam batendo papo no enterro. Mas muito enterro. Eu gosto de admirar. Eu gosto de observar. As pessoas simplesmente conversam o enterro todinho. Ah, hora de enterrar, então vamos, enterrou. Aí desce uma lágrima daqui, desce uma lágrima daqui, porque é um momento emocionante. Literalmente, às vezes nem é porque as pessoas estão sentindo, porque de fato é uma despedida. Fim. Paz. Quando você estiver se encontrando com Jesus, como será? O que ele vai falar de você? Você precisa se importar com as coisas de Deus. O quanto você tem se importado com as coisas de Deus? O quanto o Senhor tem sido importante no seu coração? Eu e você precisamos pegar o mastro da nossa vida e realinhar rumo à salvação. Lá no livro de João 16, eu amo João 16 e João 17. Ele vai falando mais ou menos isso. E Jesus vai falando, eu preciso ir. Eu preciso ir. Porque se eu não for, ele não vem. Aí os discípulos perguntavam, Jesus, mas quem é ele? Gente, ele é o Espírito de Deus. Ele é quem vai te guiar acerca da verdade, da justiça e do juízo. É ele quem vai te conduzir. Ele é o condutor para a vida eterna. A primeira coisa que nós precisamos é entender quem é o nosso Deus. Lá no livro de Hebreus 12, a Bíblia diz que o inimigo da nossa alma quer nos fazer separação entre nós e Deus, nos arrancando a santidade. E esses são princípios básicos para a vida de um cristão. É assim, é o básico do básico, do básico, do básico. E o pior é que nós estamos tão confundidos, tão enganados, que a gente nem consegue perceber que isso é importante. Tem pessoas que oram por libertação de outras pessoas e essas outras pessoas nem salvas são. Não adianta. Para de fazer a sua oração no passar do teto. É como se o Espírito dissesse, não adianta. Antes de você crer na libertação de alguém, você precisa conduzir essa pessoa até a salvação. Vocês sabiam que o mundo espiritual ele é movido por oração? Um dia eu achei muito interessante. Uma pessoa me perguntou no direct do Instagram o seguinte, Polly, quanto tempo eu devo orar? Falei, como assim? Não, quanto tempo por dia eu devo orar? Eu falei, o tempo todo? Não, eu tenho que viver minha vida. O quanto eu tenho que adorar? O quanto eu tenho... Qual é a hora do meu dia? Quanto tempo? 5 minutos vale? 10 minutos vale? A quantidade de adoração que sai da tua alma é a quantidade de Deus que você tem. A quantidade de tempo que você se volta ao Senhor é a quantidade de tempo que você tem. Durante o dia nós tomamos milhões de microdecisões. Antes dessas microdecisões você pede Espírito Santo, comanda. Eu aprendi há muito tempo atrás, pedir o comando do Espírito Santo. Se você e eu pedirmos o comando do Espírito Santo, as coisas mudam. Quantas vezes o que te faltou foi pedir que o Espírito Santo intervenha no seu dia? Quando eu acordo, eu falo, bom dia, Espírito Santo, comanda. Comanda esse dia, comanda, Espírito Santo. Senhor, se eu fizer sozinha, vai ficar horrível meu dia. Se eu não pedir a intervenção, desde que eu era uma menina, eu aprendi isso. Que quem tem que comandar a nossa vida é o Espírito Santo, com base no texto de João 16 e 17. Ele está ali intercedendo por nós diante do Pai.
Cristo, Messias, o Deus vivo que desceu do céu, Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está cuidando de nós diretamente diante de Deus. Olha que coisa linda. Mas quem nos conduz a Cristo é o Espírito Santo. Sabe? A obra do Espírito Santo é algo gigantesco. No Antigo Testamento, as pessoas conheciam o Deus da guerra. No Novo Testamento, elas conheceram o Deus vivo. E hoje, o que nós conhecemos é o Espírito de Deus. A obra do Espírito Santo ela é tão grande, tão grande, tão grande, que ela fez tudo o que há de mais moderno nas coisas de Deus. Aí você fala, Poliana, tá tudo tão bagunçado. Não tá, não. Deus tem conduzido pessoas amadas à vida eterna, porque independente das bagunças, as pessoas estão querendo santidade. Olha, se você está sabendo ou não está sabendo conduzir a sua vida, o que te falta é se voltar para o seu Criador e pedir que Ele seja íntimo seu. Quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados para serem íntimos do Pai. E Ele é nosso Pai, a nossa mãe terrena. Nós viemos dele. Toda a humanidade veio de Adão e de Eva. E da mesma forma que Deus tinha uma intimidade íntima com eles e que ficava ao lado deles todos os dias, assim Deus quer ficar na nossa história. O que eu e você precisamos de entender é que o véu já foi rasgado. O dia que você perceber que o véu foi rasgado e que não tem mais separação entre Deus e os homens, você se volta ao seu Criador. A questão é que o inimigo da nossa alma, ele o tempo todo vai nos confundir. O tempo inteiro. E outra coisa, este século, com tudo à nossa disposição, fica parecendo que está tudo fácil. Quando você se depara com a sua realidade real, quando você se depara com o dia a dia, quando você vê que a sua realidade não é tão fácil, você pira. Você pensa, poxa, a vida de todo mundo é tão fácil. Nossa, aquela ali conseguiu resolver o problema rapidinho, aquele outro ali. Não é assim. Porque a realidade, a vida, o dia a dia é conquistado com esforço. O reino dos céus é conquistado com esforço. Tudo que vem de mão beijada vai embora de mão beijada. A Bíblia é clara. Jesus diz, o reino dos céus é tomado por esforço. E se Deus te entregar hoje o desejo do seu coração, como você vai lidar com ele? Vamos nos colocar no cenário da adoração e vamos nos reposicionar na palavra. Se hoje, se coloque agora, vivendo exatamente o que você quer viver. O que você quer viver? Saúde financeira? Saúde espiritual? Uma vida relacional de pais, filhos, cachorro, casa? O que você quer viver na sua vida terrena? Se coloque, se recoloque agora. Respira e coloque os seus pensamentos no desejo do seu coração. Se Deus te der hoje o resultado da tua petição, hoje, agora, como você vai se comportar nesse ano? Nesses próximos 2 meses e meio, eu não quero diante das suas circunstâncias, mas diante do seu Deus. Pensa, se hoje Deus resolver a sua demanda, como você se comporta? Hoje, se Deus te der a sua demanda, você esquece do seu Criador. Deixa eu te contar, eu quero voltar em Esther. Vamos voltar um pouco? Voltamos. Quando Esther descobre que o povo judeu está em risco, Mardoqueu vai falar com ela, ele fala assim, olha, se você não fizer alguma coisa para o teu povo, Deus sempre envia o socorro para Israel. E se você não fizer, alguém vai fazer. Quem sabe não foi para essa hora que você foi chamada? Ela, tá, vou dar um jeito. Você sabe o que ela faz? Ela volta, ela chama as criadas dela e ela bota todo mundo que nem conhece o Deus dela para jejuar e orar. Ela fala para Mardoqueu, chama todos os judeus, eu preciso de reforço. Chama todos os judeus de Suzã, 3 dias sem comer, tá bom? Aí, tá bom. Todo mundo ficou sem comer 3 dias.
E depois que todo mundo ficou sem comer 3 dias, o que mais me chamou a atenção foi que ela pediu para as servas dela orarem. Gente, aquele povo não era o dela. Ela chamou, ela convocou. Olha, eu tô mandando como autoridade, não mandando assim, nossa, não, ela chamou, ela convocou. Olha, o negócio é o seguinte, a que hora a gente vai ficar sem comer? Como assim? Para Deus. Quem é Deus? Eu vou explicar depois, mas você fica? Fico. Aí você vai pedir pro Deus. Eu não conheço. Tá bom, vamos aqui, me ajuda. Tá bom, vamos. Então ela chama reforço e ela fica 3 dias sem comer, esperando uma resposta de Deus. Ela se veste com vestes reais e ela vai ao encontro do rei no 3º dia. Quando você tem uma demanda, quem é o primeiro que você conta? E eu quero te lembrar mais uma coisa. Quando ela teve o favor do rei, ela não teve o favor do rei. Ela mudou o coração de um homem decidido. Quando uma mulher se levanta em ato de santidade, governança e submissão ao Senhor, antes de tudo é ao Senhor, ela muda o coração de um homem decidido. Não tem jeito, mas é com calma, é com carinho, é com paciência, é com estratégia. Não é batendo de frente. Você sabe? Eu vejo que as mulheres, elas querem do jeito delas, da forma delas, no ímpeto delas. Esther, ela mostra doçura. Esther, ela mostra compaixão. Esther, ela mostra clemência. Esther, ela mostra misericórdia, porque quando Deus deu uma autoridade para aquela mulher, ela pega e se volta para o seu Criador. Olha o que aquela mulher, ela que fez toda a história acontecer, e a gente tem falado dela 10 dias, porque aquela mulher, quando deu algo na mão dela, a primeira coisa que ela fez, antes da estratégia, antes de ir para a guerra, antes de desvendar o plano, antes de tudo, ela se voltou para o Criador dela. Gente, isso é muito forte. Quando Deus te der autoridade, o que você vai fazer? Porque as pessoas, quando elas têm autoridade, elas acham assim, eu mando. Não, eu mando. Não. Deus te deu autoridade. Para quê? Para que o Senhor vai entregar o ato de governo nas suas mãos? Para que Deus vai te dar o que você quer? Me responde. A primeira coisa que aconteceu quando aquela mulher se tornou rainha, ela mandava, ela era a mulher mais importante do reino. Quando Deus botou Esther para ser a mulher mais importante do reino, simplesmente Esther se voltou para o seu Criador e reconstruiu a história de um povo. Deus quer reconstruir a sua história. Deus quer reconstruir a história da sua família. Deus quer reconstruir a história da sua casa. Mas a pergunta é, quando Deus te der, o que você vai fazer? Porque Esther se voltou para o seu Criador. E ali ela mudou a história de um povo. Eita, talvez você tenha experimentado a destruição da sua casa, porque quando Deus te deu o que Deus te deu de verdade, você parou de se voltar ao seu Criador. E você sabe por que talvez até agora Deus não concedeu o desejo do seu coração? Porque se Ele conceder, você sai do rumo da promessa. Esther só fez o que ela sempre fez. Talvez você esteja, talvez o inimigo entrou na sua vida e talvez ele te roubou, sabe, os seus sonhos, os seus projetos, suas metas e os seus planos e te entristeceu. Mas você sabe por que essas brechas foram abertas? Porque você abandonou o teu Criador, porque você se colocou no centro e porque você quis viver o gozo daquilo ali. Você sabia que a gente pode idolatrar até a nossa felicidade quando a gente coloca a nossa felicidade na frente do nosso Deus? E isso daí, a gente vai se afastando do nosso Criador.
O que Deus tem te ensinado nesse tempo de espera? O que Deus tem feito com você agora? Às vezes vão acontecer situações em que você vai ser humilhado mesmo, em que você vai ser rejeitado. E as pessoas geralmente não suportam a rejeição, mas Cristo foi moído e rejeitado pelos nossos pecados. Se você estiver sendo moída para viver a promessa de Deus, permita. As pessoas não querem ser confrontadas. Qual o problema do confronto? Se esse confronto vai resolver a demanda, permita. Esther só fez o que ela fazia. Esther só foi onde ia, que ela já ia. Se voltou ao seu Criador e a história foi mudada. E outra coisa, para vocês verem a raiz de Esther, observe Mardoqueu. No último capítulo, quem brilha é ele. Primeiro vem Esther, aí depois eles dois começam a brilhar juntos na história. E o último capítulo é todo de Mardoqueu. Quando foi entregue autoridade para Esther, ela mostrou para o que ela vinha. E quando foi entregue autoridade na mão de Mardoqueu, ele mostra para o que ele vem. E o que eles vêm? Adorar o nome do Senhor. E é por isso que Deus mudou a história de um povo por eles. Porque quando Deus deu autoridade para esses dois, eles não colocaram a si mesmo no centro da sua história. Eles suportaram, eles se arriscaram, eles foram com o que Deus tinha para eles. Eles decidiram ir até o fim. A Bíblia termina assim, quer dizer, a história de Esther. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era um importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Você sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e você? A palavra, a história, a vida. Sabe o que significa vida? A vida, ela consiste em servir, em dar, em se doar. Isso é a vida. A vida, ela vem para serviço, para você entregar. Você sabe por que Deus deu autoridade para Esther? E por que Deus deu autoridade para Mardoqueu? Para eles servir um povo. Como você tem servido o que Deus te deu? Será que você está encralacado nas suas decepções? Ou você está a serviço do reino de Deus? Onde você está, do jeito que você está, da forma que você está, você tem que estar a serviço do reino de Deus. E o reino de Deus, ele serve para levantar a glória de Deus. Deus talvez não te tirou de onde você está só porque ele está esperando você deixar de ser um idólatra. Talvez não recebeu. Talvez você não recebeu o cumprimento da promessa, porque se você recebe, você começa a idolatrar o que Deus te deu. E ele não vai permitir, porque Deus não vai dividir a glória dele com ninguém, nem com você. Antes de qualquer coisa, nós somos do Criador. A sua e a minha prioridade é ser do Senhor. A nossa história, antes de estar vinculada a qualquer coisa da terra, ela precisa estar vinculada no céu. Eu e você precisamos de ter essa realidade em nós. Se hoje Deus te entregar autoridade, o que você vai fazer? Será que você continua se adorando as circunstâncias, ou você volta para o seu Criador? Então, qual é a estratégia? Eu quero que agora você para tudo e volte ao seu Criador. Eu preciso que você crie uma dinâmica diária de adoração, para que quando chegar o tempo oportuno e você aprender a viver o kairós do Senhor, você entenda que qualquer coisa que aconteça e que chegue nas suas mãos servem para a glória de Deus. Qualquer coisa, uma viagem, um casamento, um filho, sabe? Um trabalho, qualquer coisa, inclusive uma doença, a vida, a morte,
Tudo na sua vida e na sua existência precisa servir para a glória de Deus. Quando você andar, as pessoas têm que falar assim: Ele é a luz do mundo. Porque se você não mudar, Deus não vai te conduzir até a conceder o desejo do seu coração. Porque Ele não quer que você se perca no meio do caminho. Se volta porque faz separação entre Deus e os homens. O véu foi rasgado. Talvez hoje você não sabe muito como fazer. Poliana, não sei como fazer. Não sei. Sabe, coloca um louvor pelo menos todos os dias e converse isso com Deus. Senhor, me conduza a pessoas, a circunstâncias, me conduza a tua palavra. Abre a Bíblia e lê. Ora, se entregue ao Senhor de verdade. Deus não está aqui para lidar com filhos mimados. Sabe, eu acho linda a história de Cristo, porque diz assim, Ele foi até o fim. E a gente recebe um entrave e a gente quer parar. Eu amo meu Criador. Eu amo meu Salvador, porque Ele não desistiu. Ele suou gotas de sangue, Ele foi transpassado, Ele foi moído, Ele recebeu uma coroa de espinhos. Antes disso, Ele foi cuspido, Ele foi estapeado na face, depois Ele levou chicotadas. Foram conferir se ele ainda estava vivo e furaram a lateral dele e desceu sangue com água. Toda a água dele saiu do corpo porque ele foi esvaziado de si mesmo. Não furaram Jesus à toa, não tiraram a água dele à toa, porque ele era o rio, ele é o rio de água viva que desceu do céu, mas ali naquela hora ele foi esvaziado no sacrifício. Cuidado com os sacrifícios que você entrega. O Senhor teu Deus foi esvaziado de si mesmo. O meu desafio e o seu desafio é sermos esvaziados de si mesmo. Ele sofreu pelas nossas dores, ele tomou o castigo que estava sobre nós. E através daquele sacrifício ele nos livrou da morte eterna. E a gente não leva em consideração o que ele fez. Quantas vezes por dia você reflete a morte e a vida do seu Criador? Nas suas atitudes, você pensa, Jesus não vai gostar disso. Jesus não quer que eu vista isso. Eu acho que o Senhor não ia gostar que eu fosse ali. Quantos nãos você já deu para agradar o coração de Deus? Quando Deus te der autoridade, me responde aí no seu coração. Quando Deus te der autoridade, o que você vai fazer? Quando Deus te mudar a sua história, o que você vai fazer? Se reposiciona agora na mudança da tua história. Me diga o que Deus vai fazer. Você está pronto para exercer a glória dele? No que Deus vai fazer na sua vida? A glória de Deus vai ser estabelecida? Porque se for, você está pronto. Daqui a pouquinho um anjo chama o seu nome e ele vai falar assim, fulano de tal, você está pronto, você é o próximo. Eu e você, a gente quer escutar que a gente é o próximo, mas a gente não quer respeitar os processos. A gente não quer deixar doer. Para a gente alcançar a misericórdia do Senhor, a gente precisa saber deixar doer. Não tem jeito, não tem outra forma. É saber doer que vai mudar a nossa história. Se você tiver certeza que o que você está fazendo, ela está agradando o coração de Deus, deixa doer. Se você está dizendo sim para o que Deus te deu, para o projeto que Deus te deu, e não para as coisas deste mundo, deixa doer. Nenhum sofrimento é para sempre. Só de quem viveu segundo suas paixões desse mundo. Aí é para sempre. E eu quero encerrar dizendo uma coisa para vocês. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga.
Esther, quando teve autoridade, ela buscou agradar o coração de Deus e ali ela foi honrada. Mardoqueu, quando teve autoridade, ele buscou agradar o coração de Deus e ali ele foi honrado. Você, quando chegar a tua hora de autoridade, porque tem uma hora que todo mundo chega, procure agradar o coração de Deus para você ser honrado. Se prepara agora, começa agora. Se volte ao seu Criador agora, porque na hora da autoridade, se você não estiver com os pés no Senhor, você não vai se lembrar do seu Criador. Não vai. É agora. Foi para essa hora que o Senhor te chamou. A mesma palavra que Deus entregou a Esther, Ele te entrega hoje. Foi para essa hora que o Senhor te levantou. Ao invés de se acuar, se levante como um guerreiro no Senhor. Ao invés de esmorecer, coloque sua armadura. Ao invés de se entristecer, vai pro fronte de batalha com a armadura que Deus te deu. Porque por mais que você esteja exposto, você não vai morrer. Não vai. Se você estiver cumprindo o que Deus tem, você não vai morrer. Deixa doer. Hoje em dia a gente passa nem metiolate arde mais, que absurdo. Tem que deixar arder. Tem que deixar arder. Tem que deixar doer. Tem que receber autoridade. Tem que ter força, tem que ter coragem, tem que ir além. Tem que respirar fundo e falar, isso daqui é projeto de Deus. Você sabe? Todo mundo, quando me pergunta, estou cansado de lutar pelo meu casamento. Sabe qual é a minha resposta? O que você acha? Sim. Que não sei o que, não sei o que. Sim. E não sei o que. Sim. 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 Nunca alguém recebeu. Para. Porque eu sei o que é o projeto de Deus na terra, entre o que você está vivendo e o projeto de Deus. Você sabe o que eu falo? Fica com o projeto de Deus. O grande projeto de Deus para a humanidade é a sua família. Presta atenção. A história começou com um casamento, Adão e Eva, e virou uma bagunça, mas tudo bem. Presta atenção. Não, a Pamela diz assim, só se cansa quem luta errado. Nananina, não. Minha filha é cansativa. Aí não, Pamela. É cansativo. Minha irmã é cansativo. A luta é cansativa. A luta chega, tem hora que você fala assim, pra quê, Senhor? Só pela fé mesmo. É fé. Não é cansa e cansa muito. A luta e a guerra é feita pra cansar. Olha, deixa eu te falar. É cansativo. Real. É cansativo de verdade. Cansa. E eu quero te falar uma coisa. No livro de Apocalipse, capítulo 3, diz assim, ainda que você esteja pouca força, você foi até o fim, então você vai ser coroado. Quando Deus está dando a palavra para a igreja lutar até chegar no céu, é isso. É muito cansativo. Ei, olha para mim. É cansativo. É cansativo. É muito cansativo. É cansativo. É desanimador, é frustrante. É sim, é muito cansativo. Mas eu quero saber se você vai até o fim. É para ser cansativo. É feito para ser cansativo. Sabe aquele negócio que é feito para isso? É isso. Lutar é muito cansativo. Então vamos ao projeto de Deus. Isso mesmo. Cansa mesmo, esperar é difícil, mas o processo é necessário. É exatamente isso. Porque o processo precisa te santificar. Não tem como ter santificação sem ser cansativo. Não tem como. O problema é que é uma geração de mimimi que não suporta sentir dor. E sem sentir dor agora para mortificar a sua carne, como que você vai dar a vida eterna? O teu Criador, Ele teve que sentir tantas dores para você alcançar a vida eterna. Aí você tá achando que tá tudo certo. Não tá. É para ser cansativo. É para doer. Não é para ser fácil, não. É para ser difícil. Se fosse para ser fácil, não era vida, era outra coisa. Veja bem.
A história da humanidade, ela começa com o casamento. Aí vem papai, mamãe, filhinhos, aí já começa o primeiro. Gente, começou aí a bagunça quando ela fez, né? Tudo foi bagunçado, mas Caim mata Abel. Enfim, meu Deus, caso de uma oferta. Vocês veem como o negócio de oferta é sério. Deus recebe ofertas, tá? Caim mata Abel, porque ele ficou com raiva, com inveja, porque Deus recebeu com agrado a oferta de Caim, ou de Abel. Então, Caim mata ali Abel. Tudo bem. Isso é a primeira família da história. A primeira. Aí vai indo. Jesus morre, ressuscita, tá reinando. E como vai terminar a história? Vocês lembram? Com o casamento puro, santo, limpo, imaculado e verdadeiro. Deus se importa. A coisa que Deus mais se importa é com o casamento. Eu queria que você olhasse a sua vida sobre a perspectiva do olhar de Deus. Se tira do centro, sai do seu foco de adoração a si mesmo e coloque Jesus na frente e pergunte ao Senhor, como o Senhor vê essa situação? Ele tem uma resposta. Você já perguntou para Deus como ele vê essa situação? O problema é que a gente sai do devocional e a gente até pergunta, Senhor, como é que o Senhor vê essa situação? Ele não vai te responder assim, talvez responda, talvez não. Mas você sabe quem alcança a misericórdia? É aquele que amanhã ele acorda e fala, Senhor, como o Senhor vê essa situação? Aí na hora do almoço dói um pouco, aí ele fala, Senhor, como o Senhor vê essa situação? Aí na hora do lanche, ele lembra e ele pergunta ao Senhor, ao Criador dele, Senhor, como o Senhor vê essa situação? Aí à noite ele chega e fala assim, Senhor, eu quero a tua ótica. Eu quero a tua ótica. Como o Senhor vê essa situação? Como? E aí, passou um dia, passou 2, passou 3, passou um mês, passou 2, passou 3, passou um tempo e um dia despretensioso, quando o dia começar e a misericórdia do Senhor foi renovada na sua vida, ele fala, eu vejo a situação dessa forma, vai por esse caminho. O problema, senhores, é você está disposto a bater na porta de Deus com amor e com humildade? Senhor, como o Senhor vê nessa situação? Como é a graça? Isso mesmo, Carol. Um dia, Paulo vai questionar a Deus sobre um desafio que ele está passando muito pesado. Você sabe, ele vai 3 vezes diante de Deus. Na 3ª vez ele tem resposta. Esse aí era íntimo, porque 3 vezes já tem resposta. Sabe o que Deus fala para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu não vou tirar o espinho da sua carne. Vive da minha graça, eu não vou tirar esse espinho. Paulo fala, entendi, Senhor. Eu vou viver com este desafio, com este espinho na carne. E eu não vou mais reclamar. E a gente tem alguns espinhos na carne concedidos pelo Senhor para a gente amadurecer. E a gente está saindo com raiva do nosso Criador. Não faz isso. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o sangue regenerador de Cristo invada a nossa história. Senhor, hoje eu peço fôlego para ir até o fim. Sabe quando um atleta precisa de fôlego? É por isso que eu peço hoje, é isso que eu peço, a intervenção do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos dê fôlego para ir adiante, para caminhar mais 1 ou 2 milhas. Que o Espírito de Deus renove a fé no nosso coração. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não é uma decisão, não é um sentimento, não é uma historinha. A fé, ela é um dom
vindo da parte de Deus. Espírito Santo, nos perdoe, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão, Pai, por todas as vezes em que quisemos fazer do nosso jeito. Espírito Santo, nos conduza ao caminho da vida eterna. Senhor, nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. A intenção de Deus é que eu e você o adoremos em espírito e em verdade. A única coisa que Deus se importa é isso. Quando Ele te entregar o desejo do seu coração, Ele quer te deixar pronto para que a glória dEle esteja estabelecida na sua vida. A Roberta está aqui, né, Roberta? Eu fico muito feliz. Ela tem passado alguns desafios muito legais de decisões que ela vai ter que tomar na vida dela. E eu acompanho ela. Ela é minha cliente. A gente se conheceu porque ela contratou os meus serviços jurídicos. E ela assiste o devocional, não é, meu amor? E ela está comigo todo esse tempo. E eu tenho visto, eu acompanho, né, as situações dela há quase um ano. Eu acho que é quase um ano. E em todo esse tempo, tudo que ela passa, eu nunca vi ela tirar os olhos do Criador dela. Eu tô arrepiada. Sabe por quê? Porque qualquer coisa que ela passa, ela sempre está ali, olhando para o Senhor. Mais de um ano. Ela está ali olhando para o Senhor e falando, tá difícil, mas Deus pode. Nesse mais de um ano que eu acompanho, eu vejo o quanto... Ela é o exemplo real, Roberta. Você é o exemplo real do quanto tudo que acontece, de bom e de ruim, você glorifica o Senhor. Eu tenho certeza, ela tem uma decisão para tomar por agora, e é uma decisão que vai levar ela a um outro nível. Deus está entregando a ela autoridade. E as decisões que ela tem que tomar agora são decisões de autoridade. E é muito forte, é muito lindo. Sabe por que ela vai receber decisões de autoridade? Porque quando ela estava no moído, no estreito, quando ela estava ali na dúvida, sabe? Na dúvida sobre algumas coisas, o tempo todo ela pensava, Polly, desde o dia 1, todos os dias, eu falo com ela pelo menos uma vez por semana. Ela me fala, eu preciso me voltar para o meu Criador. E hoje a resposta está vindo 1 ano e meio depois. A gente começou a trabalhar em uma esfera profissional da vida dela. E nessa esfera profissional, hoje ela recebeu autoridade. Mas isso tem 1 ano e meio. Todos os dias eu tenho visto ela. Mas, Polly, será que eu consigo agradar a Deus nisso aqui? Ela me manda perguntas. Polly, se eu fizer isso, eu vou estar agradando a Deus? Ela pergunta, eu falei, vai. Polly, isso aqui é o caminho do Senhor? Polly, será que Deus vai se agradar se eu tomar essa decisão profissional? Vai. Polly, e se eu fizer isso, será que eu vou estar magoando o coração de Deus? Tudo. Ela só me pergunta isso. Eu tenho 1 ano e meio que eu escuto isso dela. E hoje, ela tem que pensar em uma decisão, se ela tem autoridade ou mais autoridade. Vai chegar o dia em que Deus vai te dar decisões muito boas. Você vai ter uma autoridade ou outra autoridade na área da sua demanda. Quando você colocar Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando lá no texto de Mateus 6, é Mateus 6,33, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não estava brincando, é todas. Você sabe que esse é um texto que comanda a minha vida? Busca o reino de Deus e a sua justiça. No que você está fazendo, tem glorificado o nome do Senhor? Todos os dias você pergunta, nossa, eu tenho essa questão aqui profissional. Será que isso está glorificando a Deus? Deus, eu quero sua resposta. Eu vou fazendo.
eu vou fazendo, vai me construindo, vai me construindo. Você tem essa decisão sentimental. Deus, isso aqui tá te glorificando? Deixa eu te falar, se você prestar atenção, se você pensar, será que se eu fizer isso na minha área sentimental, eu vou estar agradando a Deus? A Deus, vou. Se você estiver agradando a Deus, faz. Isso aqui glorifica o nome do Senhor? Faz. Eu tenho uma decisão no meu corpo. Isso vai glorificar a Deus. Inclusive essa questão de tatuagem. O que você vai fazer? Vai glorificar a Deus. Quando as pessoas te verem através, daquela tatuagem, elas vão ver a Deus? Ou elas vão ver a você mesmo? Tem gente que vira para mim e fala assim, eu quero fazer um matinho. Mas por que você quer fazer um matinho? Isso aí está glorificando a Deus. Quando as pessoas te verem, quando as pessoas verem o que está tatuado em você, aquilo está glorificando a Deus? Aquilo representa alguma coisa sobre o seu Criador? A gente precisa pensar nisso. A gente esquece de dar relevância, quem tem que dar relevância. E depois a gente quer o favor de Deus. Não vai funcionar. Não vai funcionar. É isso. Ah, que delícia, gente. Este livro de Esther foi bom, né? O que acontece? Eu sei que vocês querem saber qual que é o livro de amanhã. O livro que nós vamos começar amanhã é o livro de Neemias. É um livro que falou muito no meu coração. É um livro que vai te ensinar a lutar, a guerrear. Você vai se tornar um guerreiro. Você vai sair desse devocional, pronto para a batalha. A gente precisa lutar. E é isso que o livro de Neemias vai ensinar. Ali no livro de Neemias tem tesouros encobertos, riquezas escondidas. No livro de Neemias ele nos dá estratégia para lutar. A partir de amanhã eu quero te transformar num guerreiro para você reconstruir a tua história. Respira fundo. Segue em frente e vem amanhã, 5h45, nós vamos aprender a lutar no Senhor. É isso que Neemias fala. Neemias fala de seguir, de refazer, de ir até o fim. Não importa o que aconteça, Neemias foi até o fim. Neemias tinha ele tinha uma missão, reconstruir Israel. Talvez você hoje tenha uma missão, reconstruir a tua história. Se você tem essa missão, então esses próximos dias serão apropriados para você, porque eu e você iremos reconstruir a nossa história. E através do sangue de Jesus. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, nós estaremos aqui, firme e forte, para o livro de Neemias. Um beijo, gente.